Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celton para mais uma aula de física aqui. Física frente 1, aula 23. Vamos falar sobre Torricelli, Pascal, prensa hidráulica e por fim no princípio de Arquimedes, né? Também chamado de empuxo, certo? É uma aula que muitas vezes cai parte no Enem, cai mais a parte teórica, né? Mas às vezes no UFMS, na UEMS aparece a parte de cálculo. Então é importante a gente aprender certinho, não é muito difícil. Na verdade não é difícil, é bem simples, só lembrar, pegar a parte teórica bem, a fórmula é só gravar a fórmula que é bem tranquilo, né? Uma continuação da aula anterior, né, sobre pressão em líquido, né? Primeiro, o que é o experimento de Torricelli? O experimento de Torricelli é só a parte teórica, né? Ela não tem cálculo. Então é mais a parte teórica. O que é o experimento de Torricelli, então? É o seguinte, pegaram um tubo, um vácuo, e pegaram o tubo, enfiaram dentro de um pote de mercúrio e abriram a tampa do tubo. E aí subiu, o mercúrio subiu na coluna desse tubo. Quanto que ele subiu? Subiu 76 centímetros da altura da água. Então, o que quer dizer isso? Esse experimento é para calcular a pressão do ar, a pressão da atmosfera. O quanto o ar que está na atmosfera, o ar que está na gente aqui agora, que está pressionando você, eles queriam medir essa pressão, que é a pressão atmosférica. Ele fez isso a nível do mar, né, para pegar a pressão atmosférica certinho no nível zero. E essa pressão do ar empurrando o líquido fez esse mercúrio subir esse tubo. Por isso que fala que a pressão atmosférica que é igual a 1 atm, por isso que fala que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Porque a pressão atmosférica fez subir 76 centímetros de mercúrio, ou seja, 760 milímetros, né? Um centímetro é 10 milímetros. Então, 760 milímetros de mercúrio subiu esse tubo. Por isso que uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio é igual a uma atmosfera. Então, o experimento de Torricelli é para isso. É para calcular a pressão atmosférica e ver milímetros de mercúrio, certo? Princípio de Pascal. Isso aqui já vai entrar uma fórmula para a gente a gente já vai começar a aplicar a fórmula nisso aqui, né? A pressão exercida sobre um líquido em um equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e as paredes do recipiente no qual o líquido está confinado. Então, se o cara fez uma pressão aqui, apertou isso aqui, vai fazer uma pressão que aqui vai ser a mesma, aqui vai ser a mesma, aqui embaixo vai ser a mesma, aqui embaixo, aqui vai ser a mesma, aqui vai ser a mesma. Durante todo o líquido, pode ver que está sempre marcando a mesma pressão. Vai ser o mesmo valor de pressão. Isso também se tivesse um tubo ligando aqui e um outro recipiente aqui. Que é chamado, isso aí é chamado de prensa. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, se você faz uma pressão aqui, essa pressão vai ser passada por todo o líquido e todo o líquido vai sofrer a mesma pressão. Então, aqui vai ter a mesma pressão, mesma pressão, mesma pressão, mesma pressão. E aqui também a mesma pressão. Então, a pressão exercida sobre um líquido, ele é transmitido integralmente por todos os pontos. E por isso, esse princípio de Pascal, a gente vai usar a fórmula aqui. Pressão 1 é igual a pressão 2. A pressão que transmite em um ponto do líquido vai ser transmitida para todo o líquido. Então, a pressão exercida no líquido aqui vai ser igual a pressão aqui. P1, pressão aqui, ou P1, pressão aqui na plataforma 1 é igual a pressão na plataforma 2. Por que eu falo plataforma? Porque a gente pode pensar naquelas plataformas que sobe um carro. Tem um carro em cima de uma plataforma grande e tem uma plataforma pequenininha que está sendo forçada para baixo para levantar o carro. Então, a pressão em 1 é igual a pressão em 2, tem o mesmo valor. E o que é pressão? A gente já estudou o que é pressão. Pressão é força sobre área. Então, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Então, em um fluido estático, a pressão de um ponto é igual em todas as direções. Foi o que eu falei no slide anterior. Assim, a pressão aplicada em um ponto é igualmente transmitida a todos os demais pontos do fluido. Então, pessoal, isso é feito para o quê? Você tem uma área menor, você vai fazer uma força. Então, você vai gerar uma pressão ali. Quando você tem uma área menor, sua pressão vai ser maior. É igual se apertar uma ponta de uma caneta no seu braço ou se apertar uma borracha no seu braço. Qual tem uma área menor de contato? A ponta da caneta. E a ponta da caneta é bem pequenininha, então se você fizer uma força, ela vai poder te furar. Com a mesma força, se você empurrar a borracha no seu braço, não vai acontecer nada, não vai nem doer.
porque a área de contato é maior. Então a pressão acaba sendo menor. Mesmo você fazendo a mesma força, a pressão uma ponta de caneta, por ter uma área muito menor, a pressão vai ser maior. E já numa borracha, que a área de contato é bem maior, a pressão vai ser menor. Mesmo você fazendo as mesmas forças sendo constante. Então isso aqui é usado nessas partes. Vai levantar um carro, coloca ele sobre uma área muito grande e liga esse êmbolo, né, essa plataforma, por um líquido, né, e em uma área de contato bem menor. Então, você fazendo uma força aqui, isso aqui vai ser transmitido uma força bem maior. Porque uma pressão aplicada aqui nesse espacinho vai ser uma pressão aplicada por todo esse espaço aqui. Por isso que a pressão vai ser maior. A pressão é a mesma, só que a força vai ser maior, porque é uma pressão. Mesmo sendo a mesma pressão, a pressão vai ser aplicada numa plataforma. Essa mesma pressão vai ser aplicada numa plataforma pequena, em vários pontos da plataforma pequena. Aqui a pressão é a mesma pressão, só que durante toda a plataforma vai ser aplicada essa pressão. Então a força vai ser maior. Entende? Isso aqui é pra carro, isso aqui é pra freio. Quando você pisa no freio, você faz uma força fraca. Você não precisa pisar no freio com tudo. Só que isso é transmitido aos pneus com uma força bem maior. Por causa disso aqui. Porque você tem uma área de contato do freio muito pequena e no pneu bem maior. Então, pressão 1 é igual a pressão 2, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Certo, pessoal? Isso é o princípio de Pascal. Então, vamos lá fazer um exercício. A prensa hidráulica esquematizada consta de dois tubos de raios de, respectivamente, 10 cm e 30 cm. Então, aqui tem 10 cm o raio e aqui 30 cm. A gente está falando de um círculo, uma plataforma em fórmula de circunferência, né? Aplica-se um êmbolo menor uma força de 90 newtons, então aplicou 90 newtons aqui. A intensidade da força exercida no êmbolo maior, então a intensidade da força aqui é quantos? Bem simples, pessoal. Pressão 1 é igual a pressão 2. Então, pressão 1 é o quê? Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Força 1 é 90. Por que 90? 90 newtons. Área 1. O que é a área de um círculo, pessoal? É π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. R1 é 10 centímetros. Então, 10 centímetros ao quadrado vezes π. Π é r ao quadrado. E 90 é a força que ele trouxe aqui para nós da plataforma 1. Da primeira plataforma, da menor plataforma. E aqui é igual a força 2 sobre área 2. Força 2 se quer descobrir a intensidade da força exercida no êmbolo maior. E a área 2 é 30 centímetros o raio. Então é πr ao quadrado. Então é 30 centímetros vezes 30 centímetros ao quadrado vezes π. Então vai ficar assim a fórmula. Cancela o π, porque tem π dos dois lados. Cancela 10 ao quadrado, 100. 30 ao quadrado, 900. Cancela esses dois zeros com esses dois zeros. E agora é só fazer a multiplicação. 9 vezes 90, 810. 1 vezes F2, F2. F2 é igual a 810. Você vai fazer essa multiplicação cruzada, né, pessoal? Quando está igualando, você multiplica cruzado as frações. Então vai ficar 810 newtons. Então, aqui você fez uma força de 90 newtons e aqui saiu uma força de 810 newtons, pessoal. Entende? Esse é o poder de uma prensa hidráulica, né? De uma prensa ligada por dois lugares com áreas diferentes. Uma área menor, você faz uma força menor e vai virar uma área maior, vai gerar uma força muito grande por causa das áreas, né? Então, 810 newtons. Bem simples, né, pessoal? Aqui, ó. Para suspender um carro de 1.500 kg, então aqui, ó, 1.500 kg o carro, está em cima de uma plataforma. Usa-se um macaco hidráulico, que é composto por dois cilindros cheios de óleos que se comunicam. Os cilindros são dotados de pistões que podem se mover dentro deles. O pistão maior tem um cilindro com área 5 vezes 10 ao cubo. O que é 5 vezes 10 ao cubo? 5 com 3 zeros. Então é 5.000 centímetros quadrados a área. 5 vezes 10 centímetros ao quadrado. 5 vezes 10 ao cubo, centímetros ao quadrado. Então vai ser 5.000 centímetros ao quadrado. E o menor tem área de 0,01 metros quadrados. Qual deve ser a intensidade da força? Bem simples, pessoal. É a mesma coisa do exercício anterior. A única diferença é que aqui nesse exercício... ele trouxe uma área em centímetros e outra área em metros. Então vamos passar tudo para centímetros, pessoal.
para ficar mais fácil da gente aprender isso aqui. Então, qual deve ser a intensidade da força aplicada ao pistão menor? Então, quanto de força tem que ser aplicada aqui para levantar um carro de 1.500 kg? Bem simples, pessoal. Primeiro, vamos transformar metro quadrado em centímetro quadrado. 0,1 metro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Por quê? De metro para centímetro, você multiplica por 100. Só que como está ao quadrado, você vai multiplicar por 100 ao quadrado. Então, multiplica isso aqui por 100 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10.000. Multiplica isso aqui por 10.000, vai dar 100 centímetros ao quadrado. E jogar na fórmula. P1 é igual a P2. P1 é F1 sobre A1, P2 é F2 sobre A2. Jogando na fórmula aqui, F1 você quer descobrir, o êmbolo menor, a plataforma menor, é igual a 100 centímetros quadrados de área, é igual a 15.000 newtons de peso. Por que peso não é 1.500? Você está falando de peso, não está falando de massa. Peso é massa vezes gravidade, que é 10. Então, 1.500 vezes 10 é 15.000. Sobre quantos? 5.000. Sobre 5.000 centímetros, que é centímetros quadrados, né? Que é esses 5 vezes 10 terceira. 15.000 sobre 5.000 vai dar 3. Então, você simplificou aqui, vai dar 300 newtons. Resposta C. Outro tipo de exercício que pode aparecer, então, quando falamos de dois tubos conectados, né? Só que com líquido com densidade diferente. A gente está vendo um líquido amarelado aqui, que possivelmente lembra um óleo, algo do tipo, porque ele está acima da superfície da água. E uma água aqui, né? Provavelmente devido à cor dela. Então, tem densidade diferente. A gente sabe que o óleo é menos denso do que a água. Então, quando ocorre isso, lembra que eu falei que a mesma pressão na mesma altura é a mesma pressão na outra altura? Lembra do princípio da primeira aula? Que locais na mesma altura tem a mesma pressão? Então, aqui o ponto A tem a mesma pressão, sofre a mesma pressão no ponto B. Então, PA é igual a PB. Então, aquela fórmula que eu passei para vocês na primeira aula, densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna do líquido, é igual a pressão. Então, densidade de A vezes gravidade vezes a altura de A é igual a densidade de B vezes gravidade vezes a altura de B. Gravidade e gravidade é igual dos dois lados, né? Então, vai ficar dA vezes HA é igual a dB vezes HB. Ou D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2. Certo, pessoal? Então, a pressão aqui é a mesma que aqui. Então, você pode igualar as fórmulas de pressão. Assim como o exercício trouxe. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. Num tubo em U, coloque-se água, densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Mercúrio, densidade 2 de 3,6 gramas por centímetro cúbico. A altura da coluna de mercúrio acima da superfície de separação dos dois líquidos, H2. Então, a altura de H2, o valor de H2 é 1 centímetro. Determine a altura da coluna de água. Então é simples, pessoal. PA é igual a PB. Pressão em A é igual a pressão em B. Por quê? Os dois estão na mesma altura. PA é igual a PB. Então, DA, que é a densidade da água, vezes H, a altura da água, é igual a DB, densidade de mercúrio, vezes a altura dessa coluna de mercúrio. Então, 1, que é a densidade da água, vezes HA, que a gente quer calcular, a coluna de água, é igual a 13, que ele trouxe 13,6 vezes 1 de altura, 1 centímetro, tá falando aqui, ó, superfície acima da superfície de separação dos dois líquidos, H2 é 1. Então, 1 vezes HA é HA, 13,6 vezes 1 é 13,6. Então, é 13,6 centímetros. Então, um único centímetro de mercúrio um único centímetro de mercúrio, uma coluna de mercúrio, 1 centímetro de coluna de mercúrio vai gerar a mesma pressão do que 13,6 centímetros de uma coluna de água, entendeu? Então, uma coluna de água de 13,6 centímetros gera a mesma pressão do que uma coluna de 1 centímetro de mercúrio, certo? Então, essa aqui é a fórmula, bem simples, lembrar dessa fórmula aqui. Pressão igual a pressão, e aí você vai jogar a pressão por uma coluna, por um tipo de líquido, e pressão por outro tipo de líquido e vai igualar isso. Por quê? Porque no mesmo ponto tem mesma pressão. Esse exercício quase sempre, pessoal, vocês vão calcular a partir da separação do líquido. Para você pegar um líquido uniforme, né? Você vai pegar só esse líquido amarelado para cima. Você não vai pegar um pouco de amarelado e um pouco de azulado. Não, você vai pegar só amarelado para facilitar o cálculo. E aqui você vai pegar só o azulado. Certo? Então é isso.
E agora, por fim, o último conteúdo, pessoal, é o princípio de Arquimedes, também chamado de empuxo. O que é o empuxo? Empuxo, pessoal, é o seguinte: é o que faz algo boiar, é o que faz algo dentro da água, dentro de um líquido, parecer que tem menos peso, parecer que você é mais leve. É igual quando você entra na piscina, parece que você não tá pisando com toda a sua força no chão, parece que você fica mais leve. O que é isso? É o empuxo. O empuxo ele tenta te jogar para cima, ele tenta te jogar você para fora do fluido, para fora do líquido, certo, pessoal? Então, o empuxo nada mais é do que se você coloca um objeto no fluido, a quantidade de fluido que você te deslocou para colocar aquele objeto vai ser essa quantidade de fluido que você deslocou para conseguir enfiar aquele objeto, vai ser esse volume vai ser a força de tentar empurrar o objeto para o lado de fora, entendeu? Não sei se deu para entender. Calma aí, eu vou mostrar a forma para vocês, isso facilita. Para calcular empuxo, empuxo é igual a densidade vezes volume do líquido deslocado vezes gravidade. Então, cada vez que você desloca mais líquido, esse líquido vai querer voltar para o lugar que ele estava antes. Então, cada vez mais líquido vai tentar voltar para o seu lugar. Então, cada vez maior o volume do objeto, mais líquido você desloca. Esse líquido vai querer voltar para o seu lugar, fazendo assim um empuxo, a força de empuxo, a força desse líquido voltar para o lugar dele e expulsar o objeto. Então, pode ver que o empuxo está tentando expulsar esse objeto, só que o peso está agindo contra. Isso faz com que o objeto fique parcialmente flutuando, porque o peso está empurrando para baixo, o empuxo está tentando empurrar para cima. Então acaba que entra um equilíbrio, então fica parcialmente flutuando. Pode ver que o líquido está tentando voltar a ocupar o espaço dele, empurrando o objeto para cima. Quando o objeto, pessoal, quando o objeto está parcialmente flutuando, o empuxo é maior que o peso. Por quê? Porque o empuxo está empurrando mais que o próprio peso do objeto. Então o objeto não vai conseguir afundar totalmente. Ele sempre vai ficar um pouco flutuando. Já quando está em equilíbrio, está no meio da água, não vai nem para cima nem para baixo, o peso é a mesma coisa que tem o mesmo valor do empuxo, quando está em equilíbrio na água, não está nem subindo nem descendo. E já quando o peso está lá embaixo, vamos pensar numa bola de gude na piscina. Você jogou a bola de gude na piscina, ela não vai boiar, ela vai afundar. O peso da bola de gude é maior que o empuxo que ela gera na água. Por quê? Porque a bola de gude é pesada e ela é tão pequenininha que o volume de água que ela tirou, que ela movimentou, é pequenininho também. Só que por ela ser pesada e a quantidade de água que ela tirou, que ela deslocou para ela tá dentro da piscina, é tão pequeno que essa quantidade de água não consegue combater o peso dela, entendeu, pessoal? Então, cada vez é igual uma prancha. Uma prancha tem um peso tão pequeno que o volume de água que ela desloca, o volume de água faz mais força do que o próprio peso da prancha. Então o peso da prancha não vai conseguir afundar na água. Por quê? Porque ela é tão leve que se ela afundar na água, a prancha vai deslocar tanta água que a água vai conseguir empurrar ela de volta e vai deixar ela boiando. Por isso que a prancha boia, por causa que a densidade dela é bem menor que da água. Então, o empuxo fica empurrando ela para cima. Certo, pessoal? O empuxo ocorre quando você desloca um fluido, um líquido do seu lugar. Esse líquido vai querer voltar para o seu lugar. Certo, pessoal? A fórmula é empuxo igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Densidade vezes volume, pessoal. Densidade vezes volume é massa. Densidade vezes volume é massa. Vezes gravidade, massa vezes gravidade é peso. Então o empuxo, o que é o empuxo, pessoal? É o peso de água deslocado. Se você jogou uma garrafa PET de 1 litro na piscina, essa garrafa PET vai sofrer um empuxo de 1 litro de água empurrando ela. Porque você deslocou 1 litro de água para conseguir afundar essa garrafa PET. Porque a garrafa PET tem 1 litro. Essa garrafa tem 1 litro. Se você afundou ela, quer dizer que o lugar onde ocupava a água está ocupando a garrafa. Só que essa água que antes ocupava lá está querendo voltar para lá. E quantos de água que está querendo voltar para lá? 1 litro, que é o espaço que estava lá. Então é o peso de 1 litro de água tentando tirar o objeto. Por isso que o empuxo é a mesma coisa de peso do líquido deslocado. Ou densidade vezes volume vezes a gravidade. Densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade.
Certo, pessoal? Então vamos lá. Um corpo com volume de 2 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos está totalmente imerso num líquido cuja massa específica é de 8 vezes 10 ao quadrado quilo por metro cúbico. Determine a intensidade do empuxo com que o líquido age sobre o corpo. Então a gente tem um objeto, um corpo de 2 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Isso, pessoal, se a gente for transformar, vai dar... deixa eu ver. Um metro cúbico é 1000 litros. Então, vai dar, deixa eu ver, vai dar 200 ml. Um corpo de 200 ml, ou seja, como se você pegasse um copo com uma latinha de 200 ml, aquelas mini latinhas, e afundasse ela no líquido. Então, está totalmente imerso num líquido cuja massa específica é num líquido que a massa específica ou a densidade e massa específica são sinônimos. É de 8 vezes 10 ao quadrado quilogramas metro cúbico. Então, determine o empuxo do líquido sobre o corpo. Então, 200 ml de líquido deslocado, que foi se tem um corpo de 200 ml afundado, então quer dizer que deslocou 200 ml de água para esse corpo conseguir entrar de líquido, na verdade, para esse corpo conseguir entrar no líquido. Deslocou 200 ml do lugar que ele estava. Então, esse 200 ml vai fazer uma força-peso para voltar para esse lugar. Essa força-peso do líquido tentando voltar para o seu lugar é chamada de empuxo. A gente precisa calcular o peso desse volume deslocado. Ou seja, a gente precisa calcular o empuxo desse volume, desse líquido. Então, vamos lá. Empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Densidade vezes volume, pessoal, é massa, lembra? Então, densidade, 800 kg metro cúbico. Volume, 2 vezes 10 a menos 4. Pessoal, eu não passei para centímetros cúbicos nem para ml. E aqui eu não passei para centímetros para gramas por centímetro cúbico. Porque os dois já estão em metro. Então não precisa transformar um no outro. Você pode jogar os dois na fórmula. A gravidade está em metro também. Então você não precisa fazer essa conversão. Então, densidade, 800. Corpo, volume, 2 vezes 10 menos 4. E gravidade igual a 10. Então, o empuxo é igual a 800. Eu peguei esse 10, multipliquei o 800, ficou 8.000 vezes 2 vezes 10 a menos 4. 3 zeros vai cortar com isso aqui e vai ficar 10 a menos 1. 1,6 Newton. Então, o empuxo é de 1,6 Newton. A força para tentar expulsar esse objeto do líquido é de 1,6 newtons. Então vamos mais um aqui, ó. Um corpo com massa de 5 kg está em equilíbrio flutuando parcialmente imerso no líquido. Tendo gravidade igual a 10, determina a intensidade do empuxo. Sem problema, pessoal, é fácil. O objeto está parcialmente flutuando. Por que ele está parcialmente flutuando? Porque o empuxo está empurrando a mesma força que o peso dele para manter ele flutuando. Se ele está flutuando, então o empuxo tem a mesma força do peso do objeto. Então vamos lá. Empuxo é a mesma coisa que o peso do objeto. Então o peso do objeto, que é um empuxo, é 5 vezes 10. Porque 5 é a massa vezes 10 gravidade. 5 vezes 10, 50 newtons. Então se o objeto tem 50 newtons e ele está flutuando, o empuxo que mantém ele flutuando é 50 newtons, para manter ele equilíbrio flutuando, entendeu, pessoal? Então o empuxo é 50 newtons. Só calcular o peso do objeto. E por fim, um pedaço de madeira cuja densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico flutua num líquido com densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então deu as duas densidades da madeira e do líquido. O volume da madeira é 36 centímetros cúbicos. Então deu o volume da madeira. Determine o volume do líquido deslocado. Simples, pessoal. Mesma fórmula de sempre. Peso de um igual ao peso do outro. Ou você coloca... então, pessoal, peso de um. Calma aí, só confirmar o negócio. Né? Certo. O peso do um é igual ao peso do outro. Por que o peso de um é igual ao peso do outro? Porque a força que o líquido está fazendo para manter esse pedaço de madeira flutuando, a força que essa água está fazendo esse objeto de madeira flutuar, é a mesma força peso do objeto. Está flutuando, o mesmo tanto que puxa para baixo o peso, a madeira está tentando afundar na água,
A água, ou seja, o líquido, na verdade, não falou se é água ou não, o líquido está tentando empurrar para cima. Então você coloca o peso do objeto é igual ao peso do líquido deslocado. Ou empuxo, o peso do líquido deslocado é o empuxo, pessoal. Podia ser peso do objeto é igual ao empuxo. Eu coloquei peso do líquido deslocado para a gente conseguir fazer esse raciocínio, mas é a mesma coisa que empuxo. Então densidade vezes volume vezes gravidade é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Peso do objeto 0,8. Densidade do objeto é densidade da madeira. Então a densidade da madeira é 36 centímetros. Minto, pessoal. Densidade da madeira 0,8 gramas por centímetro cúbico. Volume da madeira 36 centímetros cúbicos é igual a 1,2, que é a densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado. Fazendo o cálculo vai dar 24 centímetros cúbicos de líquido deslocado. Por que saiu em centímetro cúbico? Porque você usou centímetro cúbico para madeira, então vai sair a resposta em centímetro cúbico para o líquido deslocado. Então, pessoal, é isso. Empuxo. O que é o empuxo? É a força do líquido deslocado tentando voltar para o seu lugar. Essa força nada mais é do que o peso o total do peso que você removeu. Se você colocou uma garrafa PET de 1 litro, afundou ela na piscina, então você deslocou 1 litro de água para essa garrafa PET conseguir afundar. Você fez onde antes era água, ficou a garrafa PET. Entendeu, pessoal? Então esse 1 litro de água está tentando voltar para o seu lugar. E a força que ele faz na garrafa PET para tentar jogar ela para cima, para ele voltar para o lugar dela, para a água conseguir voltar para o lugar dela, é a força peso da água deslocada, que é o empuxo. Certo, pessoal? Isso é o empuxo. É o peso do fluido deslocado, do líquido deslocado. Então é isso, pessoal. A aula fica por aqui. Lembrar do empuxo, princípio de Arquimedes. Lembrar da prensa hidráulica. Pressão em um lado é igual a pressão do outro. Então é força sobre área é igual a força sobre área. E por fim, lembrar também de densidade com líquidos diferentes. Isso aqui é bem fácil. Vai lembrar que pressão de uma mesma altura é igual a pressão de uma outra mesma altura. Então você iguala as fórmulas de pressão. Densidade vezes gravidade vezes altura da coluna do líquido é igual a densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna do líquido. Então é isso. A aula vai ficar por aqui, pessoal. Eu vou ver de fazer uma lista de exercícios para vocês darem uma treinada. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar os monitores, pode me chamar. E é isso. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.